Nesse vídeo vamos falar sobre uma pergunta que parece simples, mas que pode mudar completamente a forma como você vive. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Inspirado no livro Não Ponha um Ponto Final Onde Deus Pôs uma Vírgula, de Shiva Ryu, vamos refletir sobre a dor de viver de aparências, de carregar máscaras sociais, e sobre o alívio de descobrir a nossa essência. Quantas vezes você já sorriu por fora, enquanto por dentro se sentia despedaçado? Quantas vezes aceitou algo apenas para não decepcionar, mesmo sentindo vontade de gritar não? Quantas vezes interpretou um papel só para caber no que os outros esperavam de você? Essa angústia de viver representando corrói em silêncio, e é por isso que tantas pessoas chegam ao fim do dia exaustas. Não porque trabalharam demais, mas porque atuaram demais. Mas existe um caminho diferente, e ele começa no momento em que você decide parar de representar. 1. Quem somos aparece nos pequenos gestos. Segundo Shiva Ryu, a nossa essência não se revela nas grandes cenas públicas, mas nos gestos discretos, nos detalhes da vida comum. É quando ninguém está olhando que a verdade aparece. O jeito como tratamos alguém que não pode nos oferecer nada, em troca. A paciência diante de uma situação simples. A escolha que fazemos quando não há testemunhas. Esses momentos parecem pequenos, mas são eles que revelam quem realmente somos. Enquanto o mundo aplaude discursos e postagens, a vida observa os detalhes silenciosos. E são esses detalhes que constroem a nossa identidade verdadeira. Por isso, se você quer saber quem realmente é, não olhe para a imagem que projeta. Olhe para o que faz em segredo. É ali que sua alma se mostra. 2. O peso de buscar aprovação externa. Mas existe algo que nos afasta desse encontro com nós mesmos. A necessidade constante de agradar os outros. Desde cedo aprendemos a viver para corresponder às expectativas alheias. Pais, professores, amigos, sociedade, todos nos dizem quem devemos ser. E sem perceber, vamos nos moldando para caber em papéis que nunca foram nossos. Vivemos para acumular curtidas. Vestimos roupas que não gostamos só para sermos aceitos. Dizemos o que não acreditamos apenas para evitar críticas. Cada elogio vira combustível. Cada crítica, uma ferida. E nesse processo, a nossa identidade vai se apagando. O problema é que a aprovação externa nunca é suficiente. Não importa quanto você faça, sempre haverá alguém insatisfeito. E viver assim é como correr atrás de uma sombra. Quanto mais corre, mais distante ela fica. No fim, nos tornamos prisioneiros do olhar dos outros e esquecemos de olhar para dentro. A liberdade de viver com autenticidade. Existe, porém, uma liberdade rara. A de viver com autenticidade. Ser autêntico é escolher ser quem você é. Mesmo que isso custe olhares tortos, rejeições e críticas. É ter coragem de preferir a verdade ao invés da aceitação barata. É aprender a trocar o peso da máscara pela leveza da sinceridade. Autenticidade não significa perfeição. Não significa nunca errar. Significa apenas viver sem fingimentos. E quando escolhemos a autenticidade, algo poderoso acontece. Atraímos pessoas que também são autênticas. Nossas relações se tornam mais profundas. E finalmente podemos descansar. Porque não precisamos sustentar personagens o tempo todo. Sim, ser autêntico pode afastar algumas pessoas, mas as que permanecerem serão aquelas que amam quem você realmente é. E isso vale infinitamente mais do que qualquer aplauso passageiro. 4. O silêncio como revelador do verdadeiro eu. Mas existe ainda um caminho mais profundo. O silêncio. O mundo é barulhento. Opiniões, notificações, cobranças. Tudo isso nos mantém distraídos. Mas quando escolhemos o silêncio, descobrimos algo revelador. No silêncio caem as máscaras. No silêncio, a nossa própria voz começa a aparecer. E é nesse espaço íntimo que percebemos o que realmente importa. Talvez no início o silêncio incomode. Ele traz à tona verdades que tentamos esconder. Mas é justamente nesse desconforto que a cura começa. O silêncio não é vazio. Ele é plenitude. É no silêncio que reencontramos a nossa essência. Que lembramos de quem somos sem os olhos dos outros. E quando aprendemos a estar bem em nossa própria companhia, nunca mais sentimos medo de ficar sozinhos. Então, inspirado no livro de Shiva Ryu, a verdade é simples. Só encontramos paz quando paramos de representar. Enquanto vivermos como atores buscando aplausos, seremos escravos da imagem.
Mas quando escolhemos viver como seres humanos inteiros, descobrimos a liberdade que sempre esteve dentro de nós. A vida não pede perfeição, pede verdade. E a sua paz não está nos olhos dos outros, mas na coragem de ser você mesmo. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se quiser se aprofundar ainda mais, adquira o livro Não Ponha um Ponto Final onde Deus pôs uma vírgula, pelo link na descrição.